disso tudo? É que para aquela história. Aí o Tietê já fez as pazes, e o Diniz. Agora é o Lodge. Geralmente quem define punição é o próprio treinador, porque o treinador entende, cara, aquele cara foi irresponsável. Fala, galera! Hoje o tema é quente. O jogador Lloyd, que recentemente protagonizou uma situação complicada, reconheceu seu erro, chorou no vestiário e teve uma conversa direta com Pedrinho e Fernando Diniz. Mas será que ele será punido? Vamos detalhar tudo o que aconteceu e o impacto desse momento nos bastidores? Aperta o play e fica ligado. Torcedor do Vasco. Os bastidores da classificação, ele já assistiu 3 vezes. Na Copa do Brasil, com destaque pro abraço entre o Lloyd Entretenimento. e o Diniz. Sabe o que foi bom nisso tudo? É que para aquela história. Aí o Tietê já fez as pazes, e o Diniz. Agora é o Lloyd. Deixa o Lloyd brigar, né, ô Pedrosa? Cadê? Passando, merecendo pra vocês estavam mais cansados. O jogo de sábado foi pra gente. Teve uma descarga física e principalmente emocional pra retomar pra hoje. Era agora vamos descansar. Acabou. Sábado é final contra o Fluminense. Parabéns pra todo mundo aí. Olha, vou mostrar 2 skins, eu quero que vocês me falem quem eu sou. Primeira skin. Diniz. Segunda skin. Diniz. Pedrosa! Imaginação, eu sou Você fera. viu o abraço? Olha que abraço bonito. Exato. É aquela música, adoro morar no seu abraço. Aqui, que coisa linda. Agora eu quero saber, este rapaz que está aqui, que é o Lloyd abraçando o Diniz, ele fez uma malcriação. Lógico. Ele vai ganhar uma punição? Você tem essa informação, ô Lucas Pedrosa? Tem? Tem. O Vene me perguntou ontem, eu fui buscar, né? Não só sobre essa informação, mas fui entender como é que foi o tratamento com o Lloyd após o que aconteceu. Então o que eu ouvi é que, obviamente, não vai ter punição. Geralmente quem define punição é o próprio treinador, porque o treinador entende, cara, aquele cara foi irresponsável comigo, foi indisciplinado aqui e tudo mais, e o Diniz não tem esse perfil, muito pelo contrário. A gente até brincou no off aqui, e eu tenho certeza que ele olha pro Lloyd e ele fala assim, eu vou recuperar esse cara, isso aqui é um desafio na minha carreira, como ele fez com o John Kennedy, como ele fez com outros jogadores que ele já teve problema também disciplinar, porque ele sempre fala isso, o jogador de futebol, cara, o contexto que o cara vive é um contexto muito difícil, e a gente acaba sempre normalizando isso. Então, após o jogo, o Lloyd chorou muito no vestiário, ele ficou realmente muito abalado com tudo que aconteceu, reconheceu o seu erro, o Pedrinho e o Fernando Diniz foram conversar com ele pessoalmente e foi muito mais um tom de acreditamos em você, você precisa trabalhar, você precisa entender o que você veio fazer aqui, porque o Vasco no final das contas fez um alto investimento nele, são mais de 10 milhões de reais num jogador que ganha também um salário decente, então assim, é necessário, como eu falei aqui, entender que há o lado do ser humano, o que ele fez no jogo, pra mim, totalmente antiprofissional, irresponsável, individualista. Mas eu nunca fui a favor de rescinde, não serve e tudo mais. É ser humano. Então eu acho que esse trabalho vai ser muito mais do Fernando Diniz em recuperar o Lloyd do que qualquer outra coisa. O Vene Casagrande, a gente estava falando em relação ao Diniz e você falou... Foi você ou foi o Pedrosa? O cara é psicólogo, né? Vene. Foi o Vene, né? Foi você que falou, né? E ele tem isso no... Como eu brinquei que uma skin dele é assim, outra skin dele é assim... É porque, realmente, quando ele está na skin de treinador na beira do campo, ele fala até coisas e que nós já vimos como os comunicadores, apuradores, todos nós que somos, já vimos ele fazer na beira do campo, né? E como vestiário, ele é um cara que consegue dar esse contorno, o Vene Casagrande, em personagens, vamos dizer que às vezes estão fora do que se entende de boa conduta, né? Sim, exatamente. E outra, Fernandinho, algo que precisa ser mencionado. O Fernando Diniz, para quem não sabe, ele foi atleta de futebol, ele foi jogador de futebol. E todo mundo que jogou ao lado do Fernando Diniz sempre fala isso. Ele sempre foi assim. E por que ele é assim? Porque ele se transforma porque é um cara que não gosta de perder de jeito nenhum. O que pra mim é uma virtude. Obviamente que em determinado momento ele passou dos limites no começo de carreira dele como treinador. E eu acho que a gente pode pegar a entrevista coletiva dele pós esse jogo aí, que a gente consegue perceber uma evolução do Diniz nesse sentido. Porque ele se saiu muito bem na pergunta. Obviamente ele seria questionado sobre isso. Ele falou, naquele momento eu não percebi nada. E é óbvio que ele percebeu. Ele só não quis expor o jogador dele. Em outros momentos, eu arrisco a dizer que ele ia falar algo totalmente diferente. Ele ia reclamar do jogador, falar que isso não deve ser feito. Só que ele foi malandro. Na frente das câmeras ele falou uma coisa e eu tenho certeza que nos bastidores, como o Pedrosa mencionou aí, ele fez uma cobrança muito grande em cima desse jogador. Mas a cobrança num bom sentido. Por quê? Eu tenho certeza que ele vai buscar resgatar esse atleta. E, de fato, é um atleta que merece sim um carinho. Até porque ele está passando por um processo de mudança, ele está morando em outro país, a família dele, pelo que eu soube, não veio junto com ele no primeiro momento. Isso também, obviamente, afeta o dia a dia do atleta. Então, o Fernando Diniz, ele sabe que, se ele quiser transformar esse jogador para o lado bom, ele vai fazer isso. Ô, Cris,
Tá vivo, Cris? Sim. Sim, eu gosto quando ele responde assim, com forma... Nesse jogo contra o Operário, tivemos Alexandre Pato mais uma vez em São Januário, tá? Alexandre Pato assistiu o jogo ali na social de São Januário, tá aparecendo uma foto aí na sua tela. Não é a primeira vez que Alexandre Pato é flagrado em São Januário, né? Não sei qual a relação que ele tem aí com o Vasco, não acredito que seja torcedor do Vasco, mas vira e mexe, Alexandre Pato aparece aí em São Januário assistindo jogos do Vasco. Ainda sobre o jogo contra o Operário, Copa do Brasil, o herói Léo Jardim, né, que salvou o Vasco, está em processo de renovação com o Vasco e essa situação segue indefinida. A renovação contratual do goleiro Léo Jardim com o Vasco encontra-se nesse momento num estágio complicado. A informação foi divulgada pelo jornalista Flávio Dias, do canal Atenção Vascaínos, que, segundo a apuração dele, ao ser questionado sobre o tema, o CEO da SAF vascaína, Carlos Amodeu, afirmou que é um caso que está sendo resolvido internamente. No entanto, o staff do jogador tem se mostrado firme ao afirmar que, diante dos valores oferecidos pelo Vasco, não há acordo para a renovação. Apesar disso, existe um otimismo nos bastidores do Vasco, especialmente pelo apreço de Léo Jardim pelo clube. Ainda assim, a negociação envolve o empresário Paulo Pitombeira, que representa o goleiro e também possui outros atletas sob sua gestão no elenco do Vasco. De acordo com Flávio Dias, a renovação pode estar condicionada à resolução de pendências financeiras entre o Vasco e Pitombeira. Um dirigente do Vasco, ouvido pelo jornalista, confirmou que uma proposta oficial já foi encaminhada ao jogador, mas ainda não houve aceitação por parte dos seus representantes. O contrato atual do Léo Jardim prevê uma renovação automática caso o goleiro atue em pelo menos 60 partidas do Vasco no ano, o equivalente aproximadamente a 42 jogos, considerando uma temporada com 70 jogos. A expectativa é de que a situação avance com a chegada de um novo diretor executivo de futebol, o que pode destravar essas tratativas e possibilitar aí um acordo entre Vasco e Léo Jardim. Nesse momento, a renovação está emperrada e isso vai deixando todo mundo preocupado, né? Todo mundo quer logo essa renovação do Léo Jardim para ficar tranquilo. Já tem sondagem aí de outros clubes, o Cruzeiro já demonstrou interesse, Torino da Itália, até já se falou no Bahia também, enfim. Tem que resolver logo essa situação do Léo Jardim. E para finalizar esse vídeo, o Vasco ontem lançou uma nova camisa, que é produzida pela Quírios. É a camisa dos esportes olímpicos, né, do Vasco Associativo. Está aparecendo aí na sua tela. O Vasco vai usar essa camisa no futsal, no basquete, enfim, em outras modalidades que não seja o futebol. Futebol é a parte, né, com a SAF. É isso, vou ficando por aqui. Um abraço, saudações. E aí, galera, o que vocês acharam dessa postura do Fernando Diniz e do desfecho dessa situação com o Lloyd? Deixem suas opiniões nos comentários que eu quero saber o que vocês pensam. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Saudações vascaínas e até o próximo vídeo. Tamo junto, galera!